close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. O trágico fim da Ford na Amazônia. Com a crise mundial automobilística e a chegada da pandemia causada pelo coronavírus, a Ford anunciou em 2001 o fechamento de suas fábricas em Taubaté, São Paulo, Camaçari, na Bahia e Horizonte, no Ceará. A Ford, com sua sede em Michigan, Estados Unidos, não é a primeira vez que abandona projetos aqui no Brasil. O grande empresário Henry Ford, um dos maiores da indústria automobilística, em 1913, com sua inovadora produção, não conseguiu dominar a floresta amazônica. Tudo começa em 1876, quando um botânico inglês, radicado em Santarém, consegue contrabandear 7.000 mudas de Avias brasiliensis, a nossa seringueira. Levou para Londres, onde mais tarde foram transformadas geneticamente em mudas plantadas na Ásia e na Europa, acabando assim com a hegemonia brasileira no comércio mundial do látex, o ciclo da borracha, que até então vivia uma época de ouro branco no Brasil. Foi o maior caso de pirataria do nosso país. O período também marca a tentativa do empreendedor norte-americano Henry Ford, pai da indústria automobilística, de estabelecer na Amazônia plantio de seringueira para competir com os existentes na Malásia, na época colônia britânica. Em 1927, Ford adquiriu extensas florestas próxima à foz do rio Tapajós, a fim de assegurar uma fonte de matéria-prima, látex, para a fabricação de seus pneus. Assim, a empresa de Ford construiu 2 cidades na selva. Primeiro, Fordland, em 1927. Depois, Belterra, em 1936. Em 1929, o número de trabalhadores alcançava em torno de 1.000 pessoas, vindas de aldeias de nativos da região e também do Maranhão, do Ceará e dos remanescentes da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Chegaram pessoas também do Canal do Panamá e de pequenos países do Caribe, como a Jamaica, Barbados e Santa Lúcia. A Fordlândia foi a maior ocupação já registrada na Amazônia por uma corporação estrangeira. Estranhamente, nunca denunciada e nem estudada nos livros de história, que provocou uma enorme queimada e desmatamento na região. Em 1927 até 1945, instalou-se no município de Aveiro, às margens do rio Tapajós, no Pará, Fordlândia, e mais tarde Belterra, numa vastíssima área adquirida pelo empresário, Henry Ford. Uma terra essa que não foi vendida pelo governo e ele não pagou nada por isso. Ele apenas tomou lá a Amazônia e o governo era de o presidente Washington Luiz. Nasce um projeto agroindustrial, a Company Town, que visava, através do cultivo de seringueiras e colheita do látex, abastecer os seus automóveis fabricados nos Estados Unidos, então dependentes da borracha produzida na Malásia. Os termos de concessão isentaram também a companhia Ford do pagamento de qualquer taxa de exportação de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e outros bens produzidos. Isso já aqui no Brasil não acontece, Hoje não acontece isso, Então, voltando. A região, belíssima pelas nuances esverdeadas do Tapajós, em contraste com o verde profundo da floresta do Médio Amazônia, foi desmatada e caracterizou-se
por tornar-se uma região pedregosa e infértil. Além disso, nenhum dos gerentes da Ford tinha experiência com a agricultura equatorial e o plantio incorreto das sementeiras, fora o investimento de mais ou menos 2 milhões de dólares durante muito tempo, ele, apesar de tudo, ele não conseguiu nem 1% de látex da produção mundial. Era uma gota de um balde. Pragas agrícolas que devastaram as plantações tomaram conta das seringueiras. Após 5 anos de investimento, não foi contratado nenhum especialista que pudesse orientar sobre as pragas das seringueiras. E só em 1933 teria contratado um botânico, James Ware, que sugeriu que mudasse de cidade e fosse para a Belterra, a 100 quilômetros dali. Mais uma terra, mais uma destruição, mais um desmatamento. O pior foi o choque cultural entre os trabalhadores. Eles começaram a servir refeições como hambúrguer, batatas fritas, arroz integral e não respeitavam a cultura local, então, da Amazônia. E é um pessoal que come muito bem até hoje, né? E naquela época, muito peixe, frutas típicas, muito enriquecida a Amazônia em alimentação, né? E eles trouxeram a pobre cultura culinária americana e estavam impondo isso aos trabalhadores. Mas eles tinham lazer. Eles preparavam poesia, música, e ele também, na época, ele proibiu a lei seca. Então era proibido bebidas alcoólicas entre os trabalhadores. Mas eles ganhavam muito bem, um salário diário de 5 euros, né? Sendo que então, naquela época, o valor hoje atualizado seria 126 euros nos dias de hoje. Então, o dobro do salário mínimo de qualquer lugar. Ou seja, o Henry Ford, ele tinha convicção de que tais valores lhe trariam sucesso em qualquer lugar que ele fosse do planeta, né? E ele planejou a Fordlândia para remeter à sua infância. Assim, aos poucos, foi abrindo caminhos de concreto, fazendo estradas iluminadas por lâmpadas. Casas pré-fabricadas foram se erguendo em um bairro chamado Vila Americana, que abrigou os americanos que viviam naquela época aqui, né? Ela também contava com água corrente, além de piscinas comunitárias, hospitais, escolas, restaurantes e até um salão de entretenimento. Em outras palavras, uma cidade completa, né? E até filmes de Hollywood ele trouxe, fazer umas projeções, né, para os trabalhadores. É claro, tinha também geradores, serraria, torre de água, assim como uma construção de uma grande fábrica de borracha. Assim como seus administradores, ele detinha pouco conhecimento sobre tudo o que acontecia da cidade e eles cometeram vários erros. Desta forma, somente nos 2 primeiros anos, Fordlândia teve vários gerentes que não se adaptavam às condições locais e sofrendo crises em cima de crises. A floresta também gerou muitas vítimas, não só americanos, mas também brasileiros mortos por malária e febre amarela. A malária é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitido pelo mosquito do gênero Anopheles. Após a picada do inseto, o parasito chega ao fígado e multiplica-se rapidamente. Em seguida, atacam os glóbulos vermelhos, as hemácias do sangue, né? Se multiplicam e infectam nossas células.
À medida que os glóbulos vermelhos são destruídos, os sintomas aparecem e os glóbulos vermelhos infectados causam obstrução da circulação e geram inflamações. Como resultado desse ciclo, ocorre a falência de vários órgãos. A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida para o ser humano através da picada de mosquitos infectados. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemophilus. Já no meio urbano, a transmissão se faz através do mosquito Aedes aegypti. O mesmo da dengue, Aedes aegypti ou Egipto, conforme a região. É endêmica em certas regiões da África e nas florestas tropicais da América do Sul. Mas ainda bem que já existe vacina disponível para prevenir a doença. O trágico fim da Fordlândia. As plantações também não iam bem, assim como o clima propiciava a propagação de pragas e doenças, já que haviam evoluído com as plantas durante milênios. Desta forma, o território foi mais usado como abrigo para militares no período da Segunda Guerra Mundial. Mesmo que Ford nunca tenha posto os pés na cidade dos sonhos, ele investiu uma grande fortuna na Fordlândia. Porém, ele subestimou sua força, crendo que poderia domar o capitalismo industrial e a resistência da floresta amazônica. Assim, no ano de 1945, os americanos que aqui viviam deixaram o local e retornaram às suas casas. Um fato importante: o governo brasileiro de Getúlio Vargas, na época, comprou as terras dele. Comprou, mas essas terras nunca foram vendidas para ele. Ele as recebeu de graça e o governo brasileiro pagou para o Ford. Ai, a história tá sempre vai e volta, né? Os europeus ficaram muito surpresos no início do século XVI, quando desembarcaram no Vale do Amazonas e encontraram comunidades relativamente superpovoadas. Havia assentamentos indígenas com milhares de habitantes. Entretanto, essas sociedades amazônicas sofreram grandes impactos e a partir da chegada desses exploradores, primeiro com a invasão de vários aventureiros da Espanha, da Holanda, da França, Inglaterra e Irlanda, em busca de supostos paraísos repletos de metais preciosos. Em seguida, durante o processo de ocupação do território, com a imposição do estilo de vida português em grande parte do que hoje é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal inclui atualmente os estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte de Mato Grosso e Maranhão. Hoje sendo destruída, desmatada, incendiada e, como no caso da Fordlândia, com agronegócios. A destruição do solo e do equilíbrio ambiental da floresta e do planeta. De onde surgirão possíveis pandemias. O solo só se mantém pela própria floresta. Então, as folhas caem e adubam o solo. Se se corta a floresta, o solo fica pobre. Isso é muito lógico. Ao longo de cerca de 250 anos de conquista e colonização portuguesa, muitos povos indígenas foram mortos pela arma de fogo dos conquistadores e, sobretudo, foram dizimados pelas doenças contagiosas trazidas pelos europeus: varíola, sarampo, catapora, gripe, tuberculose e doenças venéreas. Assim, as populações indígenas na Amazônia foram reduzidas de maneira drástica. A época do primeiro contato europeu
havia aproximadamente 5 milhões de índios na bacia amazônica, dos quais 3 milhões viviam no Brasil. Atualmente, há apenas cerca de 430 mil índios que estão morrendo hoje pela Covid-19, desamparados, com péssima assistência e ao descaso deste governo. A floresta amazônica continua destruída com um plano de governo devastador. O homem destrói a natureza com desculpa de sobreviver. A natureza luta para sobreviver, para garantir a sobrevivência do homem. João Vitor Freitas. A todos meu muito obrigada, mais uma vez. E esse vídeo é tão atual e precisa ser compartilhado, porque as pessoas não conhecem a nossa história, né? E isso está acontecendo aqui e agora, na Amazônia. Então, ainda o que resta da floresta, o que resta dos índios, nós precisamos lutar para que isso acabe de vez. Meu nome é Roseli Andriolo, sou bióloga, ativista no meu canal, sim. E estamos aqui juntos para lutar contra tudo que está acontecendo no momento. Mais uma vez, gratidão. Compartilhem o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Bate lá o sininho que novos vídeos virão para vocês com muito carinho, que eu tenho feito muita pesquisa e para alertar muito sobre a salvação do nosso meio ambiente, de nossas vidas. Mais uma vez, gratidão. Namastê.